Fala Headbangers, tudo beleza? Aqui é o Alexandro e bem-vindos a mais um vídeo do canal Alma, com um visual um pouco diferente, sem a barba, para dar aquela refrescada na pele. Vou te contar uma coisa, mais bonito que eu você não é. Hoje, no nosso Hard Press, manteremos a máxima de trazer bandas pouco faladas ou conhecidas. Com isso, falaremos de uma das pioneiras aí do metal sueco, que é o 220 Volt, que foi formada em 79 pelos guitarristas Thomas Draven e Mats Karlsson. A banda lançou álbuns por grandes gravadoras aí, como a CBS Records e Epic Records. Bom, quer saber mais? Aproveite para se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para ficar sabendo dos próximos vídeos. Espere que já falaremos mais sobre essa maravilhosa banda. Começou em 1979 durante um jogo de minigolf, quando em uma tacada a bola de Mats foi muito longe, porém próxima de onde estava Thomas, que a pegou e que na hora de devolver a jogou novamente para Karlsson, e ao tentar pegá-la acabou machucando a mão. E foi aí que começou uma longa conversa que logo se concentrou nos interesses comuns, chegando ao heavy metal, o que levou à formação de uma banda. Em 1980, eles começaram a tocar em todo o país, fazendo shows em pequenas casas e pubs, e isso durante quase 2 anos. E completavam aí a formação o vocalista Christer Assel, o baixista Michael Larsson e na bateria Peter Hermansson. Mas a coisa só começa a dar certo mesmo quando entram em estúdio pela primeira vez em 82 e lançam o primeiro single, Prisoner of War. O single chegou até uma estação de rádio em Nova Jersey, e assim que tocaram a faixa, logo se tornou uma das músicas mais procuradas. Então a gravadora CBS ofereceu a eles um contrato recorde. Lembrando que junto com a faixa Prisoner of War tínhamos a faixa Sauron, e foram lançadas apenas 500 cópias numeradas à mão e com dedicatória. Em 83, sai seu primeiro álbum auto-intitulado 220 Volt e que conta com o novo vocalista Joe Lundholm. O álbum vendeu cerca de 10 mil cópias apenas na Suécia, além de ter sido aí muito popular no Japão e na Alemanha. Um álbum de heavy metal típico da Suécia, com aqueles vocais mais melodiosos e característicos da região e das bandas daquele local. Muitos consideram esse disco um marco do metal tradicional e outros, assim como eu, que curtem os vocais de Joe, pelo menos nesse álbum, acham que ele deixou um pouco a desejar, mas não comprometeu o restante das músicas, já que temos uma banda fora de série liderada pelas maravilhosas guitarras aí de Thomas e Mats, que são o diferencial. Em 84, eles lançam Power Games, e que mostra a real qualidade da banda. Os vocais de Joke, que já são bem melhor, vamos dizer assim, estão mais encaixados com o som que a banda vem fazendo, foi aqui que realmente ganharam mais visibilidade, sendo comparados aí a Accept, Iron Maiden e Judas Priest. Esse disco já abre com um dos maiores hinos da banda, um dos maiores hits, vamos dizer assim, que é Firefall. As guitarras aqui estão matadoras, com riffs e solos simplesmente fantásticos. Em 1985, sai o terceiro disco aí, chamado Mind Over Muscle, que segue a mesma linha e pegada do anterior, mas já temos a saída do guitarrista e fundador Thomas Draven, e para sua posição entra Peter Olander, que assumiu de forma perfeita. Algo estranho chama a atenção nesse disco, coisas que só acontecem realmente no metal, Isso porque temos uma faixa chamada Power Games, que é o nome do disco antecessor. Bom, eu acho que como são álbuns muito parecidos, e por se tratar de composições que poderiam ter entrado no próprio Power Games, e mais como tinham muito material guardado para um próximo lançamento, sei lá, só acho. Então talvez pode ter sido isso, Curte aí.
Mas o interessante é que temos mais uma coisa esquisita que acontece aqui nessa compilação lançada em 85 chamada Electric Messengers, nome de uma faixa do outro disco anterior. E repararam que a capa é a mesma de Mind Over Muscle? Muito louco, né, galera? Então, não quero nem entender e, sei lá, acho que já virou meio que bagunça. Bom, na verdade, essa compilação aí ela foi promocional para o mercado norte-americano. Então eles fazem do jeito que eles querem, tendo uma faixa do primeiro álbum, 4 do Power Games e 5 do Mind Over Muscle. E eis que em 87 eles lançam outra coletânea agora chamada Young and Wild. Temos aqui 5 faixas que saíram apenas como singles e não entraram na época oficialmente em nenhum dos discos. São as faixas em Young and Wild, que já prepara os fãs da banda para o que vem depois com um som bem mais hard rock, as faixas Lorraine, Heavy Christmas, High Heels e Dreams. As demais músicas são os clássicos tradicionais aí da banda. Agora vem, na minha opinião, os 2 melhores álbuns do 220 Volt. Quem me conhece sabe o porquê. Amo os 3 primeiros, mas vocês sabem que o meu negócio é mais comercial. Aqui a banda se adequou ao mercado americano, da mesma forma que o Europe, sua conterrânea, fez. Assim como muitas outras, deixando o seu som mais radiofônico e comercial, em certo ponto muito de AOR. Isso já começa com o produtor que chega para ajudar a banda nesse processo de mudança, Max Norman, que já falamos e muito dele nos nossos vídeos, que foi quem ajudou grandes nomes como Ozzy Osbourne, IT, Savatage, Loudness, Megadeth, Death Angel e mais um montão de bandas. E para começar, em 1988, sai na Europa e Japão Eye to Eye, que é simplesmente fantástico e maravilhoso. Não vou entrar no mérito das faixas, isso porque o álbum todo é foda. Mas já começa com The Harder They Come, que é digna de um hino do metal. Sim, galera, metal, pois a banda ficou mais hard, mas continua com aquela atmosfera mais melódica que os trouxe até aqui. Bom, como é comum da banda, temos aqui refrãos grudentos e bem cativantes, e com a dupla de guitarras bem afiadas. Você escuta as faixas e fica cantarolando depois. Lanholm está cantando muito, mas muito mesmo. Aqui ele já se adequou totalmente ao som da banda. Só como curiosidade, o disco foi lançado nos Estados Unidos em 89, com uma capa um pouco mais simples, apenas com a logo na frente em um tom mais esverdeado. Infelizmente, depois desse álbum, em 92, a banda entra em um hiato de 5 anos até retornar aí em 97 com o seu disco Lethal Illusion, que segue a fórmula de Eye to Eye, porém agora definitivamente bem hard AOR. Pensem que o disco é dos anos 90 e vocês sabem que temos muita coisa boa nessa época, mas depois de todo esse tempo, o que você pode esperar, sendo que eles já haviam mudado a direção uma vez? Para quem curte discos mais calmos, comerciais como eu, Lethal Illusion vai soar normalmente, como qualquer álbum do gênero. Agora, para quem ainda tem aquela dificuldade de absorver as mudanças que as bandas fazem no decorrer da sua carreira, o que é comum, que tem freio de cavalo na cabeça e de forma alguma reconhece o trabalho que foi feito, bom, melhor ficar longe desse álbum, pois esse disco realmente não vai ser para você. Realmente muito diferente do que temos nos 3 primeiros registros. Aqui eles mantêm a mesma formação com Mats, Lanholm, Mike, Olander e Peter, mantendo a mesma qualidade que tinham anteriormente. Em 2002, eles se reúnem novamente com sua formação antiga, aquela do EP de estreia, para alguns shows em Jutland e em outras partes aí da Suécia. Nesse período sai o disco Volume 1, limitado apenas a 1000 cópias, e que tem regravações de músicas antigas e faixas ao vivo do Sweden Rock de 2002. Em 2005, a banda lançou seu primeiro disco ao vivo, Made in Jutland, gravado durante uma série de shows na cidade sueca. Em 2008,
2008, o baterista Peter Hermanson resolve dar um tempo e com isso em 2009 a banda regrava Heavy Christmas em comemoração ao 25º aniversário, junto com mais 3 músicas, contando com o vocalista Joe Lundholm, que foi chamado para participar. E para a bateria então eles chamam Björn Haugland, da banda Hovdroven. O disco foi lançado com o título Heavy Christmas Revisited. Depois disso, a banda teve algumas mudanças na sua formação para alguns shows que se realizaram aí. E em 2013 resolvem se reunir novamente para um novo lançamento. Com isso, temos novamente aí a formação antiga, com Mats, Thomas e Peter, mudando apenas o vocalista, tendo a entrada de Anders Engberg, e lançam em 2014 o seu último disco até então, Walking the Starlight, que segue a fórmula mais hard dos últimos álbuns. Esse é um disco excelente e com certeza você vai curtir. Trata-se de um trabalho que foge da essência da banda, realmente não tem nada a ver com o que foi feito anteriormente, mas que mostra muita qualidade dos seus integrantes. Bom, essa foi a dica do nosso vídeo de hoje, um breve resumo do que foi essa banda que merecia ter alçado voos muito maiores pela competência e qualidade, que é maior e melhor que muitas que estão na ativa até hoje. Então assim, para aqueles que não conhecem, fica aqui uma dica de uma banda muito legal para conhecer essa discografia, e para aqueles que já sabem, já têm contato, têm os discos, pega de novo, dá mais uma reouvida aí que vale muito a pena. Espero que tenham gostado do vídeo, se inscrevam no canal e ativem as notificações. Compartilhem com os amigos, aquele pessoal que está conhecendo essas bandas diferentes agora, e sigam a gente nas redes sociais, lá no Facebook e no Instagram, beleza, galera? A gente está sempre postando coisas bem legais lá. E obrigado então, até o próximo vídeo e valeu!